Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da sega da cefada. Senhor, nós rogamos, continue, Senhor, a falar aos nossos corações, por meio da Tua palavra. Venha de encontro, ó Deus, aquilo que temos vivido e trate ao nosso coração, trate conosco, ó Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Que o Teu Santo Espírito venha a falar ao coração de cada um de nós nesta noite. Que a nossa meditação, Senhor, seja agradável diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos a respeito de que é preciso recomeçar, recomeçar nem sempre é fácil, meus irmãos. Recomeçar tem a ver com gastar energia naquilo que já fizemos. Tem a ver com insistirmos novamente naquilo que já começamos, naquilo que já enfrentamos. E muitos de nós, diante da realidade que nós temos assistido e testemunhado no nosso país, muitos não querem mais recomeçar, por exemplo, o casamento. É melhor, diante das decisões que alguns têm tomado, aos seus olhos é melhor optar pelo divórcio, por exemplo, e recomeçar com outra pessoa, do que recomeçar com aquela com quem ele já está. É melhor eu fazer algo novo do que insistir naquilo que é antigo, e que se é antigo, se tem um tempo, parece que tem uma sensação de ser velho, ultrapassado. Eu quero algo novo. Não é à toa que nós temos visto, infelizmente, como o divórcio tem sido colocado de uma forma tão positiva, de modo que olhar para o casamento velho, antiquado, é melhor algo novo. E nós temos a sensação de que, por ser novo, a felicidade está lá. E nem sempre está. Nem sempre no que é novo, mas em trabalhar aquilo que o Senhor já confiou a cada um de nós. Quando nós pensamos, então, é preciso recomeçar o quê? Como? Em primeiro lugar, é preciso recomeçar no lugar certo. No versículo 19, nós temos: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Recomeçar longe de Deus não é recomeço. Tem muitas pessoas, e nós temos essa tentação de que, ao recomeçar, não, agora eu vou conseguir. E nós então fazemos de tudo, por meio de dicas, de orientações. Nós estávamos falando hoje na escola dominical, alguns irmãos comentando como que a internet, mesmo no uso de uma ferramenta, nós a utilizamos para trazer princípios para nós que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nesse sentido, a gente não recomeça em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente recomeça no lugar certo. E aqui, diante daquilo que nós ouvimos a respeito de Rute, a respeito de Noemi, lá na terra de Moabe, ela ouve que o Senhor tem se lembrado do seu povo, de modo que ela lembra, é tempo de recomeçar. Muito interessante, porque eles saem da terra de Belém, justamente com esse princípio, com esse desejo de recomeçar. Aqui tem fome, aqui tem dificuldade, vamos recomeçar em outra terra, em outra cidade. E na outra cidade, eles não conseguem recomeçar da maneira como eles estavam esperando. E ali naquela outra terra, após 10 anos que eles habitam ali, elas, Noemi e agora Ruth, elas compreendem: é tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para a terra da qual eu, Noemi, juntamente com a minha família, não deveríamos ter saído. Até porque nós não vemos aqui, como nós já falamos, nenhuma busca pelo Senhor nas decisões que eles tomaram. Então perceba que
é uma recorrência nossa em tomarmos decisões equivocadas. Às vezes reconhecemos a necessidade de recomeçar, mas continuamos a recomeçar por nós mesmos. Continuamos a recomeçar dentro de situações das quais não agrada o Senhor. Recomeçamos da forma como nós achamos que agora vai dar certo, não buscando a orientação do Senhor, não buscando naquilo que o Senhor tem para nos conduzir. E como foi colocado na oração do nosso irmão, muitas vezes nós, para recomeçar, é preciso se humilhar. Mas não vou me humilhar. Eu não vou reconhecer. Eu não vou dar o braço a torcer. Mas esse é um caminho que o Senhor muitas vezes vai ter para mim e para você. Quanto a recomeços. Recomeçar no lugar certo, recomeçar no Senhor, envolve, meus irmãos, reconhecer primeiro que nós não somos capazes de nada. A infabilidade dos planos humanos, como foi lido em Tiago no início. E vou sair daqui, amanhã vou dormir, amanhã cedo eu vou pegar o carro, vou viajar para tal cidade, vou chegar lá, vou resolver isso, aquilo outro, vai dar tudo certo, eu vou voltar. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Quem garante que você vai chegar hoje vivo em casa? E se chegar, quem garante que você vai acordar vivo amanhã? Nós não temos condições alguma por nós mesmos de cravar, isso vai acontecer. E Deus é tão gracioso que até nos nossos erros, Deus é poderoso para transformar de modo que Ele venha conter o impacto das nossas decisões, de modo que não venha destruir a nossa família, porque Ele é bom, mesmo diante da minha arrogância dentro da minha família, como filho, como esposo, como esposa, como filha, como neto, como neta, como avô e avó. O Senhor é misericordioso até mesmo nas nossas decisões diante do potencial de maldade que nós temos. Mas recomeçar no Senhor não é tão fácil assim. E a gente vê aqui, a primeira coisa que elas fazem é voltar para Belém. Eu comentei com os irmãos, Belém significa casa de pão. E essa casa de pão era justamente pelo fato de que aquela cidade, uma cidade simples, uma cidade pacata, muito parecida com Palmeirópolis, diferente de Palmeirópolis que está possivelmente entre vales, pensando as serras ao redor, Belém estava sobre a serra. E naquela cidade, para chegar naquela cidade, Noemi, já idosa, e Ruth, elas têm que caminhar de volta, aproximadamente em uns 80 quilômetros. Atravessar 2 rios, que a gente não sabe se tinha ponte. Talvez elas nadaram, talvez uma foi na frente, pode vir, e a outra foi, atravessou o deserto. De modo que quando elas chegam, é essa Noemi. Possivelmente, meus irmãos, não tinha protetor solar naquela época. Elas se queimam. Possivelmente elas chegam avermelhado. Talvez extremamente cansada, uma vez que, como era perigoso o caminho, possivelmente elas revezavam na hora até de dormir. Lembra, Noemi está dizendo, de Toz eu parti, porém eu voltei pobre. Talvez elas não tinham condição nem de pagar uma hospedaria para elas. E elas então têm que dormir no lugar mais seguro aos olhos dela, diante daquela realidade, a caminho de Belém. Não tem ninguém que volta com elas. É uma rota que elas pegam, que possivelmente é a rota comercial da época. Então era uma rota que para elas, pensando naquele contexto, elas estavam expostas a todo tipo de violência, a todo tipo de perigo. Mas elas voltam para o lugar certo. E aqui onde a gente vê, nós estamos dispostos, meus irmãos, a voltar para o Senhor, abrindo mão de segurança. Nós estamos dispostos a voltar para o Senhor, abrindo mão da nossa estética. Mas como as pessoas vão me ver agora? Se eu reconhecer que eu errei, como que a sociedade vai me ver? Quem as minhas amigas vai pensar que eu sou se eu voltar para lá pobre? Alguns comentaristas chegam a dizer que quando eles saem, possivelmente eles eram uma das famílias mais ricas ali de Belém. Tanto que uma pessoa que é pobre e que está numa terra de fome, não sai para qualquer lugar, meus irmãos. Não sai para qualquer lugar. Mas ela volta pobre. Mas ela não quer saber o que as pessoas vão achar a respeito dela. Mas a gente quer. A gente se preocupa demais com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Enquanto isso, as nossas famílias vão vivendo de
aparência. Aqui ela volta, ela se arrisca, ela se expõe, porque lá é o lugar certo de recomeçar. Não é em Moabe. Noemi, vamos orar aqui. Deus é poderoso para abençoar nossas vidas em qualquer lugar da face da terra que nós estejamos. Sim, Deus é poderoso para isso. Como diz Davi no Salmo 139, o salmista ele vai dizer: para onde me ausentarei da tua face? Suba aos montes e desça ao mais profundo. Mas, embora Deus seja poderoso para nos abençoar em qualquer lugar que nós estejamos, nem todos os lugares que nós estamos é agradável ao Senhor. E quando eu falo aqui de lugar, eu não falo apenas de geografia, mas eu falo também em relação ao seu coração. Recomeçar no Senhor, onde está o seu coração? O seu coração está no lugar certo? Eu vou recomeçar para que as pessoas vejam que eu sou humilde? Ou eu vou recomeçar porque é necessário? Porque até coisas boas a gente faz por motivos errados. Até decisões boas a gente toma por motivações equivocadas. Elas então voltam, e quando elas chegam ali, lembra? Uma cidade pequena, uma cidade pacata, uma vila provavelmente onde todos se conheciam e qualquer coisa nova era notícia do dia. E nós vemos aqui no versículo 19, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade. E aqui, quando fala toda a cidade, está se referindo muito mais às mulheres da cidade. E quando diz que se comoveu, não é no sentido de que ao vê-la, as mulheres começaram a chorar, não. Aqui a comoção não é no sentido de chorar, de entristecer. Olha, Noemi, coitado. Não é nesse sentido. Aqui a comoção aqui é alvoroço. A cidade toda se alvoroçou em regozijo, em alegria. E aqui para nós vermos como Deus nos surpreende. Talvez Noemi, voltando com Ruth, tinha expectativa. Eu vou chegar na cidade, talvez vou esperar uma hora mais tranquila que eu vou entrar, ninguém vai perceber. A gente também não sabe para onde elas vão. Não foi do propósito do Senhor nos revelar se ela ficou com algum parente, se ela voltou para a casa dela, se estava alugada, se não estava, se estava fechada. Ela chegou. E talvez ali com a expectativa de eu vou chegar tranquila, de mansinho, ninguém vai perceber nada. E quando aquelas mulheres olham para ela chegando na cidade, elas fazem uma festa. Meus irmãos, às vezes a gente vai deixando para mais para frente. Não, vou recomeçar um dia. Não, uma hora eu vou conversar. Não, uma hora eu vou voltar atrás. Uma hora eu vou corrigir isso. Uma hora eu vou fazer aquilo. Com medo de que uma posição dessa vai tirar minha autoridade dentro de casa. Vai tirar como eu sou bem visto na sociedade. E muitas vezes, pela graça de Deus, quando nós recomeçamos no Senhor, a gente se surpreende graciosamente pela maneira como nós somos recebidos com essa nova atitude de reconhecer que estávamos errados. Essas mulheres aqui, elas celebram, elas gritam: Noemi voltou! A Noemi que vinha aqui na congregação, que vinha aqui cultuar conosco, a Noemi que saiu com Elimeleque, com seus 2 filhos. Lembra lá os meninos pequenininhos? A gente soube que eles casaram, que eles tiveram esposas, ela voltou. A gente vai matar a saudade. A Noemi está aqui, conta para uma e conta para outra, e elas se reúnem ali com alegria, meus irmãos. O texto aí diz, ainda no versículo 19, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Aqui a gritaria, a alegria não era no sentido assim, veja quem era e agora quem é Noemi, mas no sentido, é ela mesmo? Eu não acredito, ela voltou. Eles estavam felizes, porque ela saiu de um lugar que ela não deveria ter saído. O povo que ficou em Belém não morreu de fome. O povo que permaneceu na presença do Senhor não passou por dificuldades de modo que ameaçasse a própria vida, porque o Senhor sustentou.
E elas se alegram aqui, como aquele pai que, na história de Jesus Cristo, do filho pródigo, ele vê o filho voltando, e em vez de dizer, sai daqui, você me considerou morto, agora quer voltar para as minhas terras. Ele celebra com júbilo, porque este meu filho, ele estava morto, mas agora ele foi achado. A gente vê aqui, nessa cidade de Belém, um outro personagem que entra ao longo da história, que vai nos mostrar como que essa cidade reagia justamente a esses momentos de gratidão, de louvor a Deus. E aqui, meus irmãos, elas se alegram porque Noemi finalmente voltou. Voltou sem o esposo, sem os 2 filhos, mas ela voltou. Mas ela voltou. Aqui, quando nós percebemos toda essa situação, a gente vê como que aquelas mulheres ficaram felizes com o retorno de Noemi para a sua cidade, Belém de Judá. Não é tarde para você recomeçar no Senhor. Noemi gastou 10 anos. Você está insistindo no seu erro há quanto tempo? Há 10 anos, há 20 anos? Desde quando você nasceu? Minha vida toda. Não é tarde para você voltar para o Senhor. No Senhor, há sempre festa quando nós retornamos para Ele. E a gente precisa lembrar disso. E nós, dentro de casa, precisamos celebrar também quando aqueles que estão conosco se arrependem. Em vez de, eu não te falei que ia dar errado? Pode ser que seja uma oportunidade, ou em outras circunstâncias, de você mostrar o erro que cometeu e como se tivesse ouvido, teria poupado aquilo. Mas no primeiro instante, antes de começar a fofocaiada, o que aconteceu, Noemi? Por que você está sozinha? Cadê seu marido? Cadê seus filhos? Receba. A gente é curioso demais. A gente quer saber como que foi, como que chegou essa decisão, por que chegou essa decisão. Até dentro de casa a gente fofoca em vez de abraçar e amar. Até dentro de casa a gente fica fofocando uns para os outros. Olha lá, fulano voltou, mas ele acha que agora ele é santinho. Abrace primeiro, festeje primeiro. A Bíblia fala que no céu há festa quando não é quando 1 milhão de pecadores se arrependem, não, quando um se arrepende. A gente vê biografia de homens miseráveis dizendo, eu com a minha pregação converti milhares, que eu nem sei contar, e faz daquilo como se fosse o seu troféu pessoal. De modo que a gente não costuma ver, em toda a minha vida ministerial, 30 anos pregando o Evangelho, se arrependeu, louvado seja o Senhor, eu me alegro eternamente por isso. A gente não vê isso, porque a gente quer saber de números, a gente quer saber, até nos problemas, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com o problema do outro? Eu vou ganhar a oportunidade de jogar na cara dele, eu vou ganhar a oportunidade de falar aquilo que ele não quis ouvir. Festeje ao Senhor, louve ao Senhor, porque aqueles que estavam longe, voltou e está recomeçando no lugar certo, na presença do Senhor. Em segundo lugar, recomece lidando com a dor. Versículo 20 e 21, porém ela lhes dizia, a essas mulheres que tão alegres comemoravam a volta de Noemi, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Meus irmãos, todo mundo carrega alguma história de dor. Todos nós já enfrentamos na vida algum momento, alguma situação, alguma lembrança que nos entristece, que causa no nosso coração algum pesar, que traz ao nosso coração até muitas vezes o desejo de não querer lembrar daquilo que aconteceu mais nunca. Conversando com a irmã essa semana, eu achei interessante, trazendo aqui para aquilo que nós estamos falando, o nosso corpo, a nossa mente, ela sempre vai buscar o caminho mais fácil para você continuar vivendo. E nesse sentido, diante das dores que nós enfrentamos, o caminho mais fácil para a mente não é processar aquilo. O que eu aprendo com aquilo? Como que eu, no Senhor, aprendo sobre essas circunstâncias? Como eu posso confiar mais no Senhor?
Não. A sua mente vai falar para você assim: esquece isso. Isso, coloque isso dentro do baú, dentro da sua mente e nunca mais abra. Porque é mais fácil. Mas isso não faz a gente parar de sofrer. Por isso, recomeçar tem a ver também com recomeçar lidando frente a frente com a sua dor. Tem a ver com você olhando nos olhos do seu sofrimento. Tem a ver com você mexer cirurgicamente com aquela dor no seu coração. Tem a ver com você gastar tempo, investir tempo no Senhor para você resolver isso. Ou pelo menos no Senhor buscar coragem para enfrentar isso. Porque recomeçar no lugar certo, mas não as dores, os sofrimentos a gente deixa para lá, isso vai causar ainda mais problemas para você. Espirituais, porque aí você vai começar a ver Deus fragmentado, emocionais, e aí a gente começa a desenvolver problemas onde, por muitas das vezes, vai ser necessário o uso de medicamentos e também sociais. Se eu sofri por causa daquela pessoa, daquela situação, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais nada. Eu quero só o Senhor. E a gente ouve uma expressão dessa, que bom, é isso mesmo, todo mundo, a gente só precisa de Deus. Deus não decidiu fazer dessa forma. Deus poderia ter feito assim. E se Ele quisesse que nós, nesse sentido que eu estou dizendo, dependêssemos só dEle, nós não teríamos, lá no início, criou Deus o céu e a terra. Nós teríamos, criou Deus, vários céus e várias terras, para cada um criado à sua imagem e semelhança. Mas Deus criou a sua imagem e semelhança porque Deus quis se relacionar com bilhões de pessoas. E nós fomos criados com essa necessidade de nos relacionarmos. Quando nós dizemos, eu amo a Deus, mas eu quero ficar só com Deus, não quero saber de pessoas, Tiago vai dizer que isso é uma religião vã. João vai dizer que quando falamos, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo, nós nunca conhecemos a Deus. Aqui o texto aqui vai colocar justamente uma situação onde Noemi, ela precisa recomeçar, além do lugar certo, além de recomeçar no Senhor, recomeçar lidando com a dor do coração dela. E essa dor vem por causa das pessoas. Como assim? O Senhor falou que elas estavam fazendo festa? Sim. Mas elas fazem algo que talvez Noemi não tinha ainda tomado consciência de que o nome dela significa bela e agradável. E aí, essas mulheres então dizem, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi. O que é? Vocês acham que o que eu estou vivendo é uma vida agradável? Vocês acham que o significado do meu nome ainda tem a ver com a minha vida? Nunca mais me chame de Noemi. Nunca mais se refira a mim. E o pessoal lá está fazendo festa. E ela está aqui brigando com o povo. Brigando com as mulheres. Nunca mais vocês vão me chamar de Noemi. Vocês irão me chamar de Mara. E por que ela escolhe esse nome? Como a gente já viu nas outras pregações, Noemi, ela tem em mente as histórias da palavra do Senhor, principalmente a Torá, o Pentateuco, os 5 livros iniciais da Bíblia, e ela tem muito vívida na memória as histórias que lá acontecem. Porque o nome que ela vai usar aqui, Mara, é justamente o nome que nós vemos lá, quando o povo começa a reclamar que a água está amarga, e aí Deus então envia Moisés para tornar aquelas águas doces. E então eles falam, esse poço aqui é Mara, porque são águas amargas. O que Noemi está dizendo é, vocês não compreendem que a minha vida agora não é mais agradável, a minha vida agora é uma amargura. A minha vida agora é uma amargura.
Olha o tanto de dor que eu passei. Olha o sofrimento que eu passei. E aí ela começa, então, a lidar com a dor dela. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Em momentos de sofrimento, em família, é comum você, nós que cremos no Senhor, tomarmos duas atitudes. Ou nós nos voltamos para o Senhor, Senhor, apesar das circunstâncias, louvado seja o teu santo nome. Ou o Senhor realmente existe. O Senhor realmente se preocupa comigo. O Senhor realmente cuida de mim como o Senhor promete cuidar do seu povo. Aqui, para Noemi, ela tem claramente, porque grande amargura me causou o Deus Moabe? Não, o Todo-Poderoso. O que ela vai deixar claro aqui? Mulheres, o fato de eu ter sofrido tanto lá em Moabe não foi por causa dos deuses dos moabitas, não foi por causa de olho gordo, do que eles fizeram contra mim, sendo eu estrangeira, não foi nenhuma má sorte, nem foi nada aleatório, não foi o universo conspirando contra mim, contra a minha família, foi o Senhor que conduz a minha vida, o Deus Todo-Poderoso. E aí quando Noemi, novamente, ela está lembrando das histórias que ela ouviu da palavra do Senhor. Quando ela usa a palavra Todo-Poderoso, ela poderia dizer, porque o Deus que me vê, o Deus Criador, o Deus que era, que é e que será para sempre, mas ela usa um nome específico, Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, uma outra pessoa que vai usar mais esse nome é justamente Jó. Jó vai ser o livro onde nós vamos ver 31 vezes o nome para Deus Todo-Poderoso sendo usado. O que ela está fazendo aqui é, o mesmo Deus que conduziu Jó naquele sofrimento todo, é o mesmo Deus que está me conduzindo nesse sofrimento, nessa dor terrível. O nome aqui Todo-Poderoso é o Shaddai. Ele é usado não só para quando Deus descarrega o seu juízo sobre os povos, mas ele é usado também para quando Deus abre a sua mão, derramando bênção sobre o povo. De modo que a gente vê aqui algumas coisas que Noemi fala. Primeiro, quando ela diz aqui o Deus Todo-Poderoso, ela está mostrando justamente o Deus que é soberano. Eu creio que Ele é soberano. Eu creio que Ele pode tirar a vida, dar a vida. Lembra das palavras de Jó? Não nasci, não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ela está se lembrando também, o Deus de nossos pais está conduzindo a minha peregrinação. Quando Deus aparece para Abraão, Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ela está trazendo à memória o Deus que me guia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que chamou Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conduzindo a minha vida. Quando ela usa esse nome, ela também se refere ao Deus que permitiu situações que ela ainda não consegue enxergar o propósito. Lembra de Jó? Me fala, Senhor, o que eu fiz? Eu vou trazer aqui à memória uma expressão que nós costumamos usar, que não é verdadeira, biblicamente. Quando a gente fala assim, eu não tenho a paciência de Jó. Meus irmãos, a Bíblia, o livro de Jó, não diz que Jó foi paciente até o fim, tá? Pare de usar essa expressão porque ela é mentirosa. Ela nos mostra um Jó que nunca existiu na face da terra. Jó não foi paciente. Quando você diz, eu quero ter paciência de Jó, é a paciência de questionar a Deus, é isso que você quer? Porque Jó, ele é de fato paciente, até certo momento. Até quando os amigos chegam e começam assim, esse problema aí na sua família, Jó, é culpa sua. O que você fez? O que você está escondendo de nós? O que você fez para sua esposa? Você acha que
adorar o Senhor do jeito que você estava adorando, te poupa, você não é melhor que ninguém não, Jó. E aí ele começa a dar ouvido a essas coisas, e aí ele começa a se portar de um jeito diferente. Aí ele começa a falar assim: Deus, eu quero que o Senhor monte um tribunal, eu e o Senhor, e eu quero apresentar a minha causa. E eu quero ver quem está justo, se é o Senhor ou se é eu, diante dessa situação. É isso que Jó faz, meus irmãos. A paciência de Jó é curtinha, tá? Ela é curta. Mas o que Noemi está trazendo aqui é a experiência de Jó diante de tudo o que aconteceu, perdeu os filhos, perdeu os funcionários, perdeu a propriedade e não entendeu o motivo de ter perdido tudo isso. Deus não fala para ele. O que ela está dizendo é, o mesmo Deus que conduziu Jó naquela aflição terrível, mas que não falou o propósito e Jó não entendeu, embora ele creu, confiou e descansou, é esse Deus que está conduzindo a minha vida. E eu também não estou entendendo o propósito dessas coisas, mas eu confio nele. Nem tudo que Deus permite nas nossas vidas, a gente vai entender o porquê, meus irmãos. Nem tudo que Deus faz, nem todo o caminho pelo qual Ele nos conduz, Ele vai dizer, eu estou te conduzindo por esse caminho por causa disso, daquilo e daquilo outro. Quando Deus fala, vá para a terra que te mostrarei, Deus não disse para Abraão qual seria o caminho. Caminho de dor, caminho perigoso, caminho de serras, de colinas, caminhos aplanados. Deus não disse isso. Deus apontou o destino final, assim como Ele faz comigo e com você. E você não tem o direito, e nem eu, nós não temos o direito de questionar a Deus os motivos pelos quais coisas acontecem na nossa vida, porque Ele não prometeu dizer para nós o porquê das coisas. Ele disse que Ele está nos levando para um lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais luto, não vai ter mais esses problemas que nós enfrentamos, mas Ele não disse como seria esse caminho e o que esperar desse caminho, a não ser, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, Ele nem disse, e vocês venceram. E tem muita gente que usa também esse versículo de forma errada, porque Jesus venceu, eu também vencerei. A Bíblia não fala isso. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Não tem esse versículo, meus irmãos. O que a Bíblia diz é, tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Nós nos alegramos em meio às dores, porque Ele venceu o luto. Porque Ele venceu a maldade humana, a incredulidade, Ele venceu todo tipo de desprezo, como nós vimos hoje, a respeito até dele, dentro da sua própria terra. Você é um lunático. Você é filho do carpinteiro, filho de Deus. Quem disse isso para você? A gente conhece de moleque, catarrento. Agora quer falar que é filho de Deus, o Messias? O Messias não anda desse jeito, não. O Messias é filho de Davi. O Messias não nasce no meio dos porcos. O Messias nasce no meio dos reis. E Ele aguentou tudo isso, porque eu e você não aguentaríamos isso. Porque eu e você, na primeira vez, como filho de Deus, e se você fosse o Salvador, graças a Deus que não é, mas se nós fôssemos os salvadores, no primeiro desprezo, tendo todo o poder que Cristo tinha, a gente dizimaria a nossa cidade. Mas o povo não reconhece eu como Deus, como filho de Deus, como Salvador. Não, beleza então. Acabou a cidade. Mas Jesus suporta tudo isso. Deus não tem um compromisso comigo e com você e dizer o porquê das coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso Deus diz. Ele diz o propósito final por aquilo que passamos, mas Ele não diz o porquê de cada coisa. Deus está compromissado em nos moldar a imagem e semelhança de seu Filho. Ele está compromissado em nos fazer saber que nada poderá nos separar do amor dEle, que está em Cristo Jesus por nós. Nem altura, nem espada, nem morte, nem perseguição, nem anjos, nem principados, nem poderes, nada. O Senhor está nos conduzindo por momentos terríveis, meus irmãos,
para nos mostrar que nem a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida tem o poder de diminuir, cessar, minguar o amor de Deus por você. Eu sei que dói demais, meus irmãos, e por isso que a gente não quer isso aqui, ó. A gente não quer isso. E quando a gente pensa na vida adulta, você não dá birra, você não chora, você não fica emburrado, mas isso é expresso agora como forma adulta. Você fica calado, você é grosso, você é irônico, você é cínico, mas você quer chorar, porque a dor está demais. E a gente não chora, a gente segura as lágrimas. Por quê? Por que a gente evita lidar com os nossos problemas? Por que a gente quer acobertar tudo isso, sendo que a gente tem um Deus que cura, que salva, que transforma, que conforta, que consola? A gente tem fugido daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que é tratar o nosso coração, as nossas emoções, essa amargura que não sai do nosso coração, esse comportamento mesquinho, onde a gente chega, o lugar fica ruim, porque você é amargurado, porque você vê tudo de forma negativa. Isso é ruim, meus irmãos, isso é péssimo para a nossa família. Isso causa divisão na nossa família, as pessoas querem sair de perto de nós. Como foi colocado lá no tempo de Jó, ele vai dizer, até o meu hálito é repulsivo para minha mulher. E olha que ela vem cuidar de mim. Às vezes a gente está escovando os dentes todos os dias, fazendo um enxágue bucal, mas o hálito que sai das nossas vidas é terrível. As pessoas não querem ficar perto de nós. As pessoas, a nossa família, a nossa casa, não suporta a gente, porque a gente não quer refúgio no Senhor para lidar com as nossas dores, com as nossas emoções. E Noemi aqui, ela vai dizer justamente isso. Ela vai se expor. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? As crises, elas não podem, meus irmãos, determinar as emoções que a gente vai ter pelo resto da vida. Eu sei que nas crises, eu sei que nesses momentos, a gente sofre. Deus nos fez com emoções. A gente estava num clube de leitura, lendo Organizando Suas Emoções. Se os irmãos quiserem ler, é muito bom livro, é um livro cristão. Quiser anotar aí, Organizando as Suas Emoções. Ele vai mostrar que sentir emoções não é ruim, porque Deus sente emoções. Eu estou me sentindo com raiva. Não, eu não posso sentir raiva, cristão não sente raiva. Cristão sente raiva, meus irmãos. Agora, o que você vai fazer com essa raiva? Você vai acabar com a sua família, vai pôr fogo na casa? Não, peraí, Senhor. Por que eu estou sentindo raiva? Me ajude a lidar com isso. O que você vai fazer com a sua alegria? Você vai ser inconsequente? Porque a gente não age só de forma errada com sentimentos considerados ruins. Se é muita alegria, a gente fica eufórico e a gente começa a não ter juízo nas coisas que a gente faz. Numa alegria, eu ouvi outra história certo dia, a pessoa foi em outra cidade, pegar o carro, tinha comprado o carro na concessionária, aí fez lá uns pedidos diferentes do convencional. Ó, daqui 3 meses você pode vir buscar o carro. Beleza, começou a contar os 90 dias, 89, 88, 87, 86. Pode vir buscar, o carro chegou. Foi naquela alegria toda, chegou lá. Esse carro é meu? É esse carro. Nossa, ele é potente mesmo? Potente. Pegou a estrada voltando naquela alegria, inconsequente, acidentou. Bateu o carro, faleceu. De tanta alegria. De tanta alegria. De tanta alegria, ficou cego para as placas, de tanta alegria, esqueceu do freio, de tanta alegria, pensou que a vida se resumia ali e no agora. Mas com alegria. Senhor, eu estou muito alegre, o que eu vou fazer com essa alegria? Alegres, a gente machuca as pessoas também. Porque quando a gente está muito alegre, às vezes a gente tem a tendência de não ver a dor do outro, ou diminuí-la.
Mas Deus fez tudo porque você está triste. Mas quando eu estou triste, tudo está ruim. Mas quando eu estou alegre, todo mundo tem falta de fé, porque está todo mundo reclamando. Não é assim. Não é assim. De modo, então, que nós precisamos recomeçar lidando com as nossas emoções. E o Senhor nos ajuda quanto a isso. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, recomece confiando no Senhor. Noemi aqui, ela mostra que ela está lidando com a dor, com o sofrimento, ela mostra sua confiança inabalável. Essa mulher é crente. Ela de fato voltou para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano. Mas ela não se lembra de uma coisa muito importante aqui. Ela só se lembra de Deus poderoso com relação à sua dor e ao seu sofrimento. Mas ela não conseguiu enxergar aqui o Deus da providência que providenciou Noemi, que providenciou Ruth para estar com ela, para não deixá-la só. Ela não se lembrou de que ela está voltando para um lugar que Deus voltou a abençoar, providenciando o pão. Ela não se lembrou de que ela está num lugar onde ela foi bem recebida, de modo que ela fala assim: apesar da minha amargura, eu me alegro muito, porque Deus providenciou vocês para confortar o meu coração. De modo que, embora Noemi demonstre em certa medida o seu temor, a sua confiança, isso não está claro para todas as áreas da vida dela. De modo que ela não consegue enxergar a graça de Deus na vida dela, enquanto ela está reclamando, enquanto ela está lidando, enquanto ela está nas suas crises de confiança, de acusação. Ela não consegue ver a graça de Deus. Ela não consegue ver aquilo que o Senhor já está fazendo na vida dela. Lembre de uma coisa: nas crises, Deus não espera a sua crise terminar para Ele começar a fazer alguma coisa, não. Nas crises, Deus já está fazendo algo na sua vida. Nos momentos de falhas, de erros, Deus já está operando nas nossas vidas. Nossa, como foi colocado lá de manhã, na escola dominical, às vezes a gente às vezes fala de uma forma grossa, e aí, nossa, e agora? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou conversar com essa pessoa? Senhor, me dê sabedoria. A crise não foi resolvida ainda, mas perceba que você já está confiando na graça de Deus a te capacitar com sabedoria. Perceba que Deus já está colocando no seu coração o desejo de querer resolver. Meus irmãos, isso já é graça. Se não fosse a graça de Deus, a gente não queria nem saber, estou nem aí. Que se exploda para lá. Mas só o fato de ficarmos incomodados, isso já é graça de Deus nas nossas vidas. Só o fato de nós, perdi o ponto aqui do que eu falei a verdade, mas eu falei com grosseria, tratei bem, mas foi de forma muito rude. Deus já vai nos incomodando para mostrar: eu estou com você. Salmo 91, Salmo 23, Romanos capítulo 8, todos esses textos mostram aflições, crises em meio à graça de Deus. E aí o texto termina dizendo: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Elas ficaram lá 10 anos, sem saber quando, como. Deus chegou com elas no tempo certo da providência. De modo que, nós já tem tanto tempo que eu estou desviado, Senhor, que não compensa mais voltar. Agora é o tempo de você voltar. Agora é o tempo de você voltar para o Senhor. Há momentos, meus irmãos, em que nada parece claro para nós. Na crise, a gente não costuma ver providência, graça, amor, irmãos. E às vezes, nesses momentos difíceis, até a ajuda dos irmãos a gente acha que nos incomoda. Lembra que nós falamos lá domingo passado, como que você recebe o cuidado das pessoas? Por quê? Porque nas crises a gente não consegue nem ver que uma visita é uma graça de Deus. Uma pessoa que ora por mim, alguém que me oferece uma palavra de conforto. E Deus aqui mostra de forma silenciosa, sem gritos, sem trovões, sem relâmpagos, sem fumaça, que Ele está cuidando de Noemi e de Ruth. Deus faz isso silencioso. A gente que gosta de espetáculo, a gente que gosta de aparecer, de brilhar, ser popstar da vida cristã. Deus, Ele é modesto.
quando Deus se manifesta do jeito que somente Deus pode se manifestar, aí é glorioso, de modo que todo olho verá. Mas quando Deus conduz as nossas vidas, a gente vê um Deus que age no silêncio. Lembra de Elias? Vi uma tempestade, mas Deus não estava lá. Vi um fogo, Deus não estava no fogo. Veio um redemoinho, Deus não estava no redemoinho. Aí veio uma brisa suave. Era Deus. Era Deus. Tome cuidado, meus irmãos, porque uma vez que Deus ele age também de forma silenciosa, pode ser que Ele já esteja agindo nas nossas vidas, na nossa família, em meio às nossas crises, e nós não estamos enxergando isso. Nós não estamos reconhecendo isso. Embora continuemos aqui na igreja, embora continuemos adorando ao Senhor, mas com o nosso coração voltado somente para aquilo que o Senhor permitiu de ruim, e não para aquilo que o Senhor está fazendo de forma graciosa. Lembre-se, pode ser que situações pelas quais nós passamos, Deus está tratando também o nosso coração, está tratando a nossa esperança, está tratando em quem nós confiamos. Lembra lá daquele pai, Senhor, né? Me ajude na minha falta de fé. A gente não sabe o propósito pelo qual aquela situação aconteceu, mas um dos propósitos foi levar aquele homem a reconhecer que a fé dele não é tudo aquilo que ele achava que era. De modo que ele diz, Senhor, o que o Senhor está falando aí, eu não sei, eu acho que não. Tem muito tempo que a gente está sofrendo com esse menino. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Mas me ajude a crer nisso. Aumente minha fé. Será que a nossa oração hoje é justamente aumente a minha fé, Senhor? Porque eu não estou vendo ainda essa graça, esse agir silencioso do Senhor na minha vida. Mas peça ao Senhor. Paulo não conseguiu ver, até que ele orou. Senhor, tire de mim esse espinho, pelo amor de Deus. Paulo, Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Ah, é? A tua graça me basta? Louvado seja o Senhor então por isso. Não, então agora eu vou lidar com esse sofrimento aí, certo de que na fraqueza é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente não precisa de muito. A graça é melhor do que a vida, como diz o salmista. Para nós então concluirmos, como aplicação, como devemos então agir como uma família guiada pelo Espírito Santo? Leve sua família aos pés de Cristo. Nele encontramos verdadeiro recomeço para o nosso lar. Seja qual for a situação. E meus irmãos, às vezes a gente encontra situações difíceis. Vamos voltar para o Senhor. Estava conversando com um parente nosso, está na escola, ensino médio. E aí, mudou de escola. Não, mas lá está difícil demais, estou pensando até parar de estudar. Sim, mas fulano, você já pensou em orar pelos seus colegas de sala? Orar por eles? Não. Mas, Júnior, eles não têm jeito, eles é bagunçado, não presta atenção, atrapalha a gente, atrapalha eles, o professor desiste da aula. Não ora por eles. Não sei não. Não sei se eles merecem que ore por eles, não. Não, mas ora. E aí, não, você ora, eu oro, fulano que está aqui também ouvindo aí você falando, a gente vai orar. E aí, eu achei interessante, passou assim umas 2 semanas, aí a pessoa entrou em contato e falou assim, a sala melhorou. Os alunos estão calminhos. Nas palavras lá, né, da pessoa, os que davam muito problema, pediu transferência da escola. Mas está boa a sala agora dá para estudar, agora dá para ter uma aula decente. Mas leve essas demandas aos pés de Cristo. Talvez aí os filhos, os netos que ainda estão no CEMEI, ou que estão na educação básica. Não, lá eu não quero ir para a escola porque os coleguinhas lá brigam comigo, me chutam, ninguém quer brincar do jeito que eu gosto. Ora com ele, meus irmãos. Chama seu neto. Meu neto, vamos orar então pelos seus coleguinhas? Leve a sua família aos pés de Cristo. Ensine-os a confiar, a depender
como diz aí no segundo ponto, ajude a sua família no Senhor a lidar com as dores. Se você já está lidando, então você já tem experiência. Ajude aqueles que estão começando, aqueles que não querem começar. Porque não é fácil. A gente cresce, engole o choro. Para de ser desse jeito. Muda essa cara. Come direito. A gente cresce assim. A gente não cresce ouvindo. O que você está sentindo? Por que você está assim? Não. Ninguém quer saber de emoção não, meus irmãos. Mas agora em Cristo, nós nos importamos com as emoções também uns dos outros. Então ajude as pessoas da sua casa a lidar. Aí, só fica ansioso. Em vez disso, fulano, você está ansioso assim? Deixa eu orar com você. Vamos abrir aqui na Bíblia alguns textos que falam que Deus provê, que nada vai... Não, vamos mudar para longe. Não, mas Deus está lá longe também. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Não, mas eu estou pensando em fazer concurso. Não, então vamos orar, ué. Não, mas é muito concorrido. E daí? Você precisa de quantas vagas? Só uma. E tem quantas? Ah, lá é porque é umas 140. Ixi, tá sobrando vaga para você então. A gente tem uma mania sempre negativa, incrédula de lidar com as coisas. Ah, não, lá é 50 mil por vaga. Mas é quantas vagas para você? Uma. Não, então é o suficiente. É o suficiente. Mas leve essa pessoa a confiar no Senhor. E até orar também para que abençoe no tempo de estudo. Para que não seja, não, eu estou com o melhor vestibular, com o melhor concurso, curso preparatório. Pode até estar. Mas como cristão, se você não estiver com o Senhor, isso daí não vale de nada. E em terceiro e último lugar, creiamos que Deus já está agindo em nossas famílias, meus irmãos. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus já está agindo na sua vida. Você não chegou aqui porque alguém te chamou, também, mas não só por isso. Você não está aqui porque não teve nada de melhor para você fazer e veio para cá passar seu tempo, gastar seu tempo. Você veio para cá para ouvir que Deus está agindo na sua vida, na sua família e que Ele está cuidando de você. Mas volte para aí. Volte para o lugar certo. Recomece lidando com as suas emoções do Senhor. Mas recomece também confiando no Senhor. Não só em você, não só na sua capacidade. Nós vamos orar, pedindo a Deus que assim nos conduza. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, o Senhor é um Deus presente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos chamou em Cristo para peregrinarmos sobre a terra até a volta de Cristo, ou até que nós sejamos chamados para estar com Ele. Seja como for, o Senhor não nos disse como seria esse caminho, se turbulento, se tranquilo, se doloroso, se alegre, ou se uma mistura de tudo isso. Mas o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor prometeu consolar os nossos corações. O Senhor prometeu enxugar nos nossos olhos toda lágrima. O Senhor prometeu continuar sendo Deus provedor. O Senhor prometeu até mesmo no leito afofar, de modo que também tenhamos bem-estar na enfermidade. Mas é o Senhor que está conosco. Nos lembre disso. E nos lembre também de que no Senhor é que nós encontramos tudo isso. De modo que aqueles que estão conosco, que estão buscando recomeços fora de Ti, traga-os, ó Deus, para a presença do Senhor. Traga-os com seus corações, com seus problemas, com suas crises, medos, com suas tragédias, para os pés de Cristo. Porque em Cristo eles encontrarão redenção para as suas vidas. Eles encontrarão paz. Eles encontrarão a paz que excede todo entendimento. E assim, Pai, nos ajude também a sermos instrumentos do Senhor para conduzir a nossa família aos pés do Senhor. A aproveitarmos as oportunidades de ansiedade, preocupações, para mostrar que o Senhor cuida de nós. Que nós possamos também, diante do Senhor, enfrentarmos sentimentos, emoções que queremos enterrar, mas que não serão resolvidas até que nós possamos de fato lidar diante do Senhor. Que nós não tenhamos medo, mas que no Senhor saibamos que o Espírito Santo é quem conforta e quem transforma até mesmo as nossas emoções. A gente não precisa
passar por uma situação de enfermidade, de Alzheimer, para esquecer os nossos problemas. No Senhor, mesmo que lembrando, nós vivemos em paz, porque cremos que estamos no cuidado, na presença e na providência do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra. Amém e amém.